Novamente aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia da Perfeição Cristã. Cumprimentamos a todos, desejamos que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos com a nossa oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas em minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos na aula anterior a falar sobre o assunto da santidade, que temos como meta sermos santos. Como dissemos, São Paulo disse, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Né? E até São João, no Apocalipse, Jesus falando a São João, vai dizer, mas o justo faça justiça e o santo santifique-se ainda mais. Então vimos que existe uma obrigatoriedade genérica de todos, pelo menos um pouco, buscarmos a santidade. E a santidade converte-se em uma obrigação estrita quando se trata de sacerdotes e religiosos. Hoje, então, daremos início aos meios gerais de santificação, os meios gerais que conduzem à perfeição, né? Os meios aplicáveis a todas as almas em geral e durante todo o transcurso da vida espiritual. Mais tarde, quando falarmos das 3 fases da vida espiritual, abordaremos mais especificamente meios específicos para cada uma das fases, né? Por enquanto, meios gerais, aplicáveis a todas as almas, como falei. O Padre Tanqueray vai dividir-os em 2 grupos, os meios de santificação internos ou interiores e os externos ou exteriores. Dentro dos interiores, o primeiro citado que veremos hoje é o desejo de perfeição. Né? Falaremos sobre ele, que há uma necessidade estrita de desejar a Deus, desejar essa busca, desejar nos unir a Deus. Depois, o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Para amar a Deus, é preciso conhecer a Deus. E conhecendo-nos, esse autoconhecimento nos leva a desprezar a nós mesmos, por vermos que somos um nada, que somos um pó. Depois, como terceiro tópico, a conformidade com a vontade de Deus. Né? Rezamos sempre no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Então, conformar-se cada dia mais a essa vontade de Deus, fazê-la inteiramente, a cada passo, cada vez mais perfeita em nossa vida. Né? Depois, a oração como meio interior, talvez o mais importante, e acompanha ela, a mortificação. É interessante notar aqui que o Padre Tanqueray, no nosso livro texto, ele não cita a mortificação nesse momento. Vai abordar sim o assunto da mortificação muito profundamente, como veremos também mais tarde. Mas penso que deveria ser mencionado nesse momento porque é um meio genérico, aplicáveis a todos. Depois, os meios exteriores, que na verdade são apenas contributos, auxílios para melhor aplicarmos os meios interiores. Então, os meios exteriores que nos ajudam a aplicar esses meios interiores dividem-se em 4 também. A direção espiritual, temos um diretor espiritual, que se faz muito importante, principalmente quando começamos seriamente a progredir na santidade. Depois, a regra de vida ou regulamento de vida, não é à toa que todas as congregações religiosas têm sua regra, então veremos até o porquê. Depois, as leituras, conferências espirituais, o estudo da palavra, o estudo da vida dos santos, a leitura da vida dos santos, né, que vamos estimular muito. E a santificação das nossas relações sociais, seja a nossa família, seja o nosso trabalho, seja o nosso estudo, nos nossos negócios, nos nossos afazeres, como nos comportar, como fazer isso, relacionar isso com a santidade, como tratar disso, como interagir com isso diante do desejo de perfeição. Então hoje trataremos especificamente do desejo de perfeição. Ele é o primeiro passo para a perfeição. Desejar a perfeição, se não tivermos o desejo, jamais seguiremos adiante. E o que é esse desejo? Na verdade, é um ato de vontade, né? É um ato da nossa vontade de querer. Ou seja, sob influência de uma graça, que aspira, que quer incessantemente o progresso espiritual. Então é um ato de vontade sob influência da graça. Então esse desejo surge dessa ação conjunta, de graça e vontade. E por quê? A graça sempre anterior à vontade, né? Porque é a graça efetivamente que nos dá a vontade. Então desde toda a eternidade Deus nos amou e nos ama. E por isso quer unir-se a nós. E o próprio Jesus vai dizer, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Se Deus não nos dá a graça de nos atrair para Ele, o desejo lhe existe. Ele chega a dizer, mas amo-te com eterno amor, e por isso estendi a ti o meu favor. Ou seja, é como se Deus nos buscasse, como se por acaso precisasse de nós para ser feliz. Não é o caso, porque é um amor gratuito. Mas esse amor que quer se volta, se inclina para nós, para nos resgatar de onde estamos, para nos unir a Ele. Essa é a ação da graça, de nos atrair para Deus. Essa graça infunde em nós uma vontade
Santo Agostinho muito bem vai dizer: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti, ó Senhor. E na palavra de Deus, nos Salmos, vamos ver aquele salmo tão bonito que é o Salmo 41, que vai dizer: como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Senhor. Tocado pela graça, a alma suspira por Deus, deseja Deus. Esse é o desejo de perfeição. No entanto, esse desejo é muitas vezes obstaculizado, né, por uma série de dificuldades que faz enfraquecer o desejo. Primeiro, como já vimos, a tríplice concupiscência, as nossas más inclinações que sempre nos arrastam, acabam fazendo com que pequemos, e principalmente quando há os pecados veniais reiterados, ele diminui o nosso fervor, ou seja, diminui o nosso desejo também, enfraquece toda a vontade. Depois, às vezes, o horror das dificuldades a serem superadas, né? Às vezes lemos aí biografias de santos, vivemos tantas penitências tão severas, tão ásperas, e também dons tão excelsos, tão sublimes, e, meu Deus, nunca chegamos lá. Então, às vezes, vendo essas dificuldades, vendo as penitências que fazem, as humilhações que sofrem, todas as provações que enfrentam, causa-nos horror. Por isso que, às vezes, as vidas dos santos são muito mais para serem admiradas do que para serem imitadas, pelo menos no princípio. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, que nós sabemos que temos até certa facilidade, com pouco esforço conseguiremos, e sendo fiéis nesse pouco conseguimos. Porque então Deus talvez incline-se para nós e nos dê mais graça, mais fortaleza de caminharmos adiante. Também outro obstáculo é essa noção de que temos que renovar constantemente, e é imprescindível que assim seja, todos os nossos esforços para corresponder à graça de Deus. Deus nos dá a graça, nós temos que corresponder. E isso, com o passar do tempo, às vezes, junto com outros fatores, né, falando de pecados veniais, enfraquece a nossa vontade, perdemos às vezes o ânimo. No entanto, há uma necessidade estrita que exista esse desejo de perfeição. Tá? O desejo, na verdade, é o primeiro passo, né, para a perfeição. E é uma condição imprescindível. Sem ele, nem começamos a caminhar. Jesus vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Sempre lembrando que essa palavra justiça, muitas vezes na Bíblia, deve ser entendida como santidade. Temos outro exemplo, dizer aqui que José era um homem justo, ou seja, um homem santo, e também falamos em justificados pela fé, né, santificados pela fé. Então essa palavra justiça muitas vezes se traduz se entende, né, como santidade, e é o caso aqui, no caso das bem-aventuranças. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, que desejam a santidade, porque serão saciados. Deus vai dar essa santidade àqueles que desejam com ardor. Santa Teresa, na sua autobiografia, vai dizer: devemos ter grande confiança, porque convém muito não reduzir os desejos, confiando em Deus que, se nos esforçarmos, poderemos chegar, pouco a pouco, embora não tão rápido, né, ao ponto alcançado pelos santos, com o favor de Deus. Chegaremos um dia lá se não esmorecermos no desejo. Se os santos nunca se determinassem a desejar a santidade, a passar gradativamente à prática, nunca teriam atingido tão alto estado. Então, é extremamente importante manter viva a chama do desejo para nos aproximar cada vez mais, né? Sem desejo de perfeição, muitas vezes renovado, as almas não avançam na vida espiritual. É imprescindível, então, termos o desejo, né, de Deus. Na verdade, é Deus que nos atrai. Essa atração, à medida que crescemos na santidade, vai se tornando cada vez mais forte. Os teólogos vão dizer é como uma agulha frente ao ímã. Cada vez, quanto mais aproxima-se do ímã, mais fortemente é atraído. E assim também a alma que vai progredindo na santidade, cada vez mais atraída por Deus. É de uma eficácia esse desejo, né? Porque a psicologia mostra que quando uma ideia é profunda, ela tem que produzir o ato correspondente, ou seja, tende a nos mover para aquilo que é a nossa ideia, aquilo que entendemos como verdadeiro, né? E quando essa ideia ainda é auxiliada por um desejo forte, então esse desejo já se torna um ato de vontade, já põe em movimento a nossa atividade em movimento, né? E aí caminhamos realmente para Deus, para a unidade, né? Então, desejar a Deus é procurar, e quem procura encontra. O próprio Jesus vai dizer: quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Se procurarmos com ardor, vamos encontrar, ou se vai também nos abrir a porta da santidade, a via estreita para a qual devemos passar para nos unirmos a Deus. E, na ordem sobrenatural, esse desejo também é uma oração já, é uma elevação da nossa alma, que desejamos automaticamente, estamos já em contato com Deus, é uma espécie de comunhão já com Deus, que eleva a nossa alma para Ele. O Evangelho nos convida a saciar essa sede espiritual. Jesus vai dizer no Evangelho de São João: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. No entanto, sabemos que quanto mais bebemos da fonte, mais sedentos fiquemos. É a comparação da atração, ou seja, mais atraídos somos para Ele. Então, quanto mais ardentes forem esses desejos, maiores serão as graças recebidas, porque a fonte da água vida, a fonte de Jesus, a água viva, do Espírito Santo, é inesgotável. Cada vez teremos mais. Então, esse desejo, obviamente, deve ser um desejo sobrenatural, concebido pela graça, como tantas vezes já falamos aqui, pelas razões
as razões que a fé nos dá. Quanto excelente, quão sublime é a vida cristã, quão sublime é a vida perfeita, né? A glória que Deus dá, a edificação do próximo, o bem da nossa alma, tudo isso são motivos que nos levam cada vez mais a desejar essa perfeição. E esse desejo também deve ser predominante, maior que qualquer outro. Jesus vai dizer também lá no Sermão da Montanha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus fixo diante dos nossos olhos, buscando Ele acima de tudo e antes de tudo. E esse desejo também deve ser constante, progressivo, renovado, como eu já falei muitas vezes, né? Porque o trabalho da perfeição é um trabalho de muito longo prazo. Às vezes, recém-convertidos acham que já estão meio santos. Mais tarde, começam a se tornar mais humildes e começam a perceber o quão distantes ainda estão, que deram apenas os primeiros passos. Então é preciso renovar constantemente esse desejo para progredir, para melhorar. No Evangelho de São Lucas, Jesus vai dizer, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Ou seja, à medida que progredimos, não adianta ver o que já percorremos, olhar o bem para o que já fizemos, é olhar para frente, para aquilo que ainda falta. Foi a posição de São Paulo aos Filipenses, que ele vai dizer, consciente de ainda não ter ainda conquistado a meta da santidade, né? Só procuro isso, prescindindo do passado, não olhando para trás, e atirando-me ao que resta para frente, persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Vai adiante, persegue em frente, não olha para trás, nem para as provações que passou, nem pelo bem que fez, nem pelas humilhações que sofreu, nem por tudo aquilo que deixou para trás de bens temporais. É ir para frente. Santo Agostinho vai reforçar essa ideia dizendo, não hesitar no caminho, não se desviar dele, sempre esforçar-se, sempre caminhar, sempre avançar. Ou seja, ter sempre em mente os olhos fixos em Deus, desejá-lo sempre cada vez mais, reforçando esse desejo em nós. No entanto, apesar de ter que ser forte esse desejo, não deve ser muito ansioso, nem presunçoso, porque já vimos os esforços violentos não perduram. Eu coloco uma coisa muito acima da minha capacidade, talvez eu consiga na primeira vez, na segunda vez, na primeira semana, no primeiro mês, mas depois aquilo se torna um fardo insuportável, porque fomos presunçosos, achamos que podíamos fazer muito mais do que realmente a nossa capacidade estávamos aptos. Por isso já vimos, às vezes, a necessidade de termos um diretor espiritual para adequar as coisas segundo a nossa capacidade e seguirmos conforme o nosso passo. Além disso, esse desejo também deve ser prático, eficaz. Ou seja, não adianta só querer especulativamente o desejo de Deus e não começar a agir para isso. Então, para quem inspira uma santidade, não pode negligenciar as coisas que conduzem à santidade, né? Então, a Santa Teresinha dizia, eu quero ser uma grande santa, mas colocava em prática, vamos colocar em prática as coisas para serem santos. A ideia é que quem quer os fins, ou seja, ser santo, quer os meios. Vou praticar aquilo que é necessário. Então, o desejo se torna uma coisa prática. E, além disso, devemos sempre lembrar que é na fidelidade a pequenas coisas que garante a fidelidade às grandes. Então, é fazer bem feito o nosso dia a dia. Aquilo que temos para fazer hoje, fazer com perfeição o nosso dia. À medida que somos fiéis a essas pequenas coisas, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos negócios, no nosso estudo, buscando sempre o reino de Deus em todas as coisas, em pequenas coisas, Deus vai se inclinando para nós, derramando novas graças e nos preparando para as grandes coisas. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes, diz Jesus no Evangelho de São Lucas. Se esse desejo for baseado em convicções sobrenaturais, ele, na verdade, cresce principalmente pela meditação e pela oração. A meditação, óbvio, já é uma forma de oração, não é? Ele vai nos dando convicções cada vez mais profundas e, além disso, e ainda com a ajuda da oração, vai fortalecendo e vamos convencendo desse desejo, vai aumentando em nós. Há momentos em que o Espírito Santo infunde em nós movimentos interiores para nos reforçar isso aí. Então, às vezes, num retiro, numa profissão de fé, por exemplo, numa primeira comunhão, num sacramento de crisma, ficamos com uma vontade maior de buscar a Deus. No momento que Deus nos toca com o Espírito Santo, nos dá um ardor renovado e nos renova esse desejo. Mas, especificamente falando, há práticas espirituais que, pela sua própria natureza, reforçam o desejo. O esforço, o exame de consciência diário, falaremos mais tarde sobre o exame de consciência bastante, uma confissão bem feita, estimulando muito a dor, o arrependimento pelo pecado, e retiros espirituais, estudos do Evangelho, estudos de doutrina espiritual, tudo isso são práticas que reforçam esse desejo. Peçamos a Deus que sempre nos dê cada vez mais o desejo de perfeição, que reforce em nós e possamos dizer como salmista, como as corças busca pelas águas vivas, que nossa alma deseja o Senhor com sede e fome de justiça. Dai-nos, Senhor, a graça de te desejar cada vez mais para unir-nos a Ti. Era isso que tínhamos para o dia de hoje. Agradeço a atenção de todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria Santíssima, nossa Mãe. Muito obrigado.